Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E o programa Manhã Viva hoje vai falar sobre o câncer de boca. Uma doença silenciosa porque é indolor. Tem gente mais preocupada com a afta do que com este problema muito sério. São 15 mil novos casos todos os anos e tem tudo a ver com estilo de vida. Fique aí porque o programa Manhã Viva já começou. Você já pode participar no @Manhã Viva, tire suas dúvidas, faça seu comentário, sua sugestão. Eu quero mandar um grande abraço ao pessoal que nos acompanha pela internet. Você sabe que se você perdeu algum programa, você vai lá no Play Canção Nova. Você pode compartilhar o programa com alguém de acordo com o tema de interesse. Tá certo? E também hoje com o tema você pode mandar a sua pergunta que o profissional vai responder. Falando em profissional, a especialidade é estomatologia. Não tem nada a ver com o estômago não, viu, gente? Tem a ver com a boca. É isso aí. Ele é o Dr. Luiz Felipe Carvalho e ele vai nos explicar sobre essa especialização. Bem-vindo, bom dia. A casa é sua, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Vamos sentar aqui. Vamos começar já explicando essa especialidade, né? Então, bom dia. Primeiro, eu agradeço o convite da TV Canção Nova, Renata, e do programa Manhã Viva. Então, é uma especialidade que não é uma especialidade nova, porém é desconhecida pela população. A população, às vezes, desconhece, tem uma lesão em boca, em língua, em lábio, e não sabe o profissional que deve procurar e acaba se perdendo um pouco e atrasa o diagnóstico. Então, a estomatologia é uma especialidade da odontologia. Nós somos cirurgiões dentistas que visamos o diagnóstico e o tratamento de muitas lesões bucais. E quais são as doenças bucais mais comuns, doutor? A doença bucal mais comum, se a gente parar para pensar assim, que eu acho que quase 100% da população teve, são as aftas, é o que a gente chama de ulceração aftosa recorrente. Que muitas vezes também o diagnóstico acaba sendo desconhecido, mas outras por trauma, alimentação, enfim. Mas fora a afta, existem uma série de condições importantes de manifestação bucal de doença sistêmica. Então, às vezes, você está com alguma doença sistêmica que se manifesta na boca com alguma lesão que nós especialistas conseguimos detectar e você mesmo não sabe. Um exemplo, a diabetes. Em alguns casos, a diabetes tem uma manifestação bucal de uma doença comum, que é a candidose, causada por um fungo. Então, assim, são algumas doenças comuns. Outra muito comum é a herpes labial, sabe? Aquele paciente que acaba tendo umas lesões no lábio durante a vida. Uma que, infelizmente, tem sido cada vez mais comum, você chamou a atenção no começo do programa, é o câncer bucal, que também a gente vai falar sobre ele aqui durante o programa. É uma doença que acaba sendo bem comum. Doutor, é verdade que problemas do estômago podem causar aftas ou não? Isso aí eu consideraria isso mais mito do que verdade. Não posso dizer que 100% das vezes isso não vai acontecer. Às vezes um certo refluxo acontece, mas a maior parte dos problemas bucais tem origem bucal. Ou seja, a causa está ali da boca, a não ser que seja alguma manifestação de uma doença sistêmica, que não é um problema estomacal. Aí o indivíduo tem um quadro sistêmico, como eu citei, a diabetes, a anemia, até a leucemia, pode dar alguma manifestação bucal, tá? Mas dizer que a pessoa tem uma gastrite, por exemplo, que deve ser o que você está perguntando, levar algum problema bucal, isso é mais difícil. Agora vamos falar em prevenção, né? Você falou aí das doenças mais comuns da boca. E como a gente previne esses problemas? A gente tem que pontuar, Renata, qual problema nós gostaríamos de prevenir. Mas, de modo geral, que eu acho que isso serve para a medicina em geral, são hábitos saudáveis. Então, a gente tem que ter praticado hábitos saudáveis e de modo que possamos evitar alguns hábitos nocivos, como fumo, o álcool exageradamente, alimentação saudável, higiene bucal
concreta, porque daí a gente acaba também prevenindo algo que eu não vou falar tanto hoje, mas a cárie, problemas periodontais, são problemas de gengiva, todos os problemas facilmente preveníveis se nós possamos fazer uma higiene bucal adequada. Tá? Então, eu gostaria de deixar essa pergunta geral, porque eu acho que é assim. E uma situação bem interessante também é o acompanhamento com o profissional. Então, você ir no seu cirurgião dentista a cada 6 meses, por exemplo, para ver se está tudo bem ali. Tá? A gente até considera que você, obviamente, né, ao escovar o dente, fazer a higiene bucal, consiga fazer o autoexame, que é você mesmo olhar e identificar se está tudo bem ali. É claro que esse autoexame não pode supervalorizar uma atuação do profissional, que é o que sabe de fato o que está acontecendo. Mas só de você olhar a sua boca, você fala, nossa, apareceu aqui um machucadinho que não existia. Não precisa ficar preocupado exatamente naquele dia, mas se esse machucadinho, entre aspas, não cicatriza ali num período de 10 a 15 dias, é importante que você busque o seu profissional, o seu cirurgião dentista. Falando em higienização, vamos mostrar ali algumas atitudes simples, né, que podem prevenir essas doenças bucais, né, doutor? Sim, então vamos lá. Eu acho que assim, de modo geral, a escovação, primeiro, como deve ser feita e quando deve ser feita? Sempre após as refeições, se possível. Às vezes a pessoa fala, eu trabalho com, por exemplo, um motorista de ônibus, como que ele vai higienizar e tudo mais. Então, na medida que ele consiga, ele faça essa higienização. Então, lembrar, e aqui a gente tem também os enxaguatórios, que são muito bons também, mas lembrar a população que eles não substituem, Renata, a escovação e o fio dental, tá? E a escovação não deve ser feita de uma maneira rápida assim. A gente tem que limpar cada superfície do dente de uma maneira mais organizada, tá? Tanto essa superfície que a gente chama de um termo técnico, né, a superfície vestibular, a superfície lingual, então a frente e atrás dos dentes também, e lembrar que essa região aqui, que a gente chama interproximal, né, que é entre os dentes, deve ser higienizada com o fio dental. Então, só um exemplo aqui rápido de como se importante usar o fio dental, porque às vezes a gente acha que o fio dental é só para tirar alguma coisa que ficou no meio do dente. Não é isso. Então, se você colocar o fio dental aqui e fazer assim, não é o jeito certo. Então, você tem que colocar o fio dental e higienizar todas as superfícies, na verdade, a superfície entre o dente, né, de uma maneira organizada, tá? Então, é só para deixar para a população que deve já aprender, né, escovação desde pequena e tudo mais, mas algumas curiosidades e acabam esquecendo. Escova o dente todo e esquece de passar o fio dental. Então, a escovação tem que ser associada ao uso do fio dental. E aí, depois você pode sim usar o enxaguatório bucal, não tem problema. O que eu só quero deixar claro é que às vezes a pessoa fala assim, então eu não vou escovar o dente e vou substituir a escovação pelo enxaguatório. Isso acaba sendo um pouco complicado. Tá. Não pode, né? E também... Doutor, e aquelas pessoas que têm aqueles dentes bem apertadinhos que o fio dental não passa, porque às vezes quando passa machuca, né? Então, aí tem que tomar... Isso é bem lembrado, Renato, porque às vezes a pessoa força tanto e a força vai e acaba machucando a gengiva. Então, dependendo que não é para isso acontecer. Se você tem um dente tão próximo que o fio dental não consiga passar, tem que procurar o profissional, porque alguma coisa errada acontece ali. Tá? Às vezes é algum desgaste, uma restauração que não está deixando que o fio dental desça apropriadamente, mas isso não é para acontecer. É para o fio dental entrar de uma maneira tranquila. É claro que ele tem que ter uma resistência, porque a gente tem esse contato entre os dentes, isso deve existir. Então, se não tem o contato, também está errado. Então, um pequeno contato tem que ter, o fio dental vai romper esse contato de uma maneira leve e você fazer a higienização, tá? E só complementando, tem a questão da higienização da língua, né? língua também. Sim, importante. Que é importante. A gente Vamos sempre... lá no plasma? Fica desse lado, eu vou vir para esse outro lado aqui. Porque é importante, a gente não pode esquecer da língua, né? Escova os dentes, escova os dentes, exatamente. Da língua. Então, não pode escovar o dente e esquecer do fio dental. Então, escovação, fio dental e escovação lingual.
levemente, mas escovar é só passar um bochecho também. Não, é fisicamente, com a escova. Hoje tem até umas escovas que atrás dela, né? Tem uma superfície que você pode fazer também a higienização e você vai remover todo o conteúdo que fica, resíduos alimentares, enfim, durante o dia, que deixa isso, previne uma série de situações aí. Então, a língua, na verdade, tem que ter essa característica rosada. Há um benefício muito grande da gente fazer essa escovação completa. E, concluindo, sempre que possível, após todas as refeições. E tem benefícios, né, doutor? Sim, desses benefícios que a gente colocou aqui é a saburra, que acaba sendo resíduos alimentares, como eu falei, tudo junto acaba eliminando. A halitose, que é outro mito. Nossa, será que a halitose vem do estômago? Muitas pessoas acabam falando isso também. Não, muitas vezes a halitose está por uma falta de higienização da língua, tá? Previne a diminuição de fluxo salivar também, evita todos esses aspectos acabam sendo consequência, né? Evita o surgimento da cárie e a língua acaba ficando rosada também. Olha aí, gente, não vamos esquecer de escovar a língua, né? Doutor, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. Quem usa aquelas plaquinhas para dormir também, como é que é a melhor forma de higienizar? Então, aquelas placas para dormir, é interessante que você tire, obviamente, né? Depois, ao acordar, consiga fazer uma higienização. Até você pode usar um colutório para colocar assim e tomar muito cuidado de não deixar ela úmida, porque o fato de você, às vezes você higieniza, lava bem e não enxuga adequadamente, ela ficando úmida, você predispõe ela, dependendo de onde você vai acondicionar, a alguns fungos aparecerem ali. Então, depois da higienização, que pode ser também com água corrente e tudo mais, isso não tem problema. Só tomar cuidado antes do acondicionamento de ela não estar úmida. Tá certo, falamos agora de higienização, agora vamos falar sobre, assim, essa é uma especialidade, né? Nem todo cirurgião dentista é estomatologista, mas quando deve-se buscar essa especialidade? Tá, então vamos lá. Sempre que você tiver uma lesão bucal, eu vou sempre relembrar algumas situações que eu venho falando no começo do programa. A questão de você ter uma lesão bucal que não cicatriza no período de 10 a 15 dias, deve ser procurado o cirurgião dentista estomatologista, tá? Qualquer lesão. Apareceu a lesão, de novo, não que você deva ficar preocupado logo no começo, porque isso pode ser uma afta, Renata. Quantas pessoas já não tiveram uma afta? E, de modo geral, uma afta demora ali 7 dias para cicatrizar, às vezes até menos, tá? Mas caso isso não aconteça, é importante que o estomatologista seja procurado, porque daí a gente vai conseguir identificar qualquer alteração, seja em língua, em gengiva, no lábio, e a gente faz o diagnóstico preciso. E quando você fala dessa... É uma afta? Não, é um machucado mesmo. Sim, excelente pergunta. Na verdade, não precisa ser uma afta. Às vezes é um machucado, que é uma lesão. Vamos pensar assim. E essa lesão não necessariamente é uma afta. Por isso que deve ser procurado. Se for uma afta, que bom, ela vai cicatrizar naquele período. Mas caso não seja, tem uma série de lesões que possa ser. Inclusive, essa lesão pode ser um câncer. Pode ser o início de um câncer. Tá? Nós vamos abordar aqui no programa outras lesões que aparecem. Às vezes ela pode aparecer como uma lesão branca, como uma lesão vermelha, uma mancha branca, uma mancha enegrecida, uma bolha. Às vezes os pacientes procuram muito cirurgião dentista quando vai no meu consultório, nossa, doutor, eu estou com uma bolinha na língua. Então não é uma afta, mas é um nódulo, né? O termo técnico, mas ele acha que é uma bolinha que pode ter acontecido por ele ter mordido, aumentou, ele não fez o tratamento e agora tem que fazer um tratamento cirúrgico pequeno, entendeu? Agora, doutor, aquele costume que muita gente tem de ficar mordendo assim, sabe? A bochecha. Isso daí não é certo também, é um hábito que não se deve fazer, é claro, e ele pode, inclusive, causar essa lesão na língua que eu falei. Às vezes a pessoa tem na língua, mas muitas têm na bochecha, de ficar mordendo, ou às vezes é uma mordida forte, aquele tecido prolifera e causa uma lesão, que a gente até chama de fibroma de irritação, e essa lesão é passível, nós temos que fazer um procedimento cirúrgico para remover.
não tem relação com câncer, tá, Renata? Mas não é porque não tem que não deve ser removido. Então, é um hábito, né, que a gente chama de parafuncional, que tem que, o paciente tem que conseguir algum modo de interromper esse hábito, porque não é uma coisa, é uma situação interessante para o paciente ficar mordendo a mucosa, né? Tem que fazer um procedimento cirúrgico? Se essa mordida for tão frequente, ela vai gerar uma lesão. Essa lesão, o único modo de tratar é procedimento cirúrgico, tá? Então, por isso, sempre a gente fala, a prevenção é o melhor caminho. As doenças bucais têm alguma idade, assim, o fator de risco? Aparece mais nas crianças, mais nos jovens, mais nos idosos? Sim, excelente. Depende da lesão bucal, ela tem uma idade mais funcional. Vamos pensar assim, só para introduzir um pouco do câncer. O câncer bucal ele afeta mais homens acima de 50 anos, por exemplo. Existe uma lesão muito comum que chama mucocele, que é uma lesão de lábio, afeta muito criança e adolescente. Então, às vezes, há um trauma. Que acontece? Nós temos glândulas salivares que colocam saliva na boca. Por algum motivo, houve um trauma, essa saliva não chegou no ambiente bucal e estacionou ali. Isso forma uma lesão que ela acaba inchando e diminuindo, inchando e diminuindo. Isso chama mucocele. É uma lesão aí mais das pacientes crianças e pacientes mais jovens. Então, no nosso arsenal de lesões bucais, depende da faixa etária, existe uma certa estatística daquele tipo de lesão ou doença. O que é leucoplasia? Já vamos começar, então, a introduzir um pouco a questão do câncer bucal. A leucoplasia, ela é uma placa branca que não é removida a raspagem, uma definição. Então, uma pergunta sua, Felipe, mas essa leucoplasia, ela pode aparecer em que lugar? Na gengiva, na língua, em qualquer lugar, Renata. Mais comum na língua. Que tipo de paciente? Mais comum em paciente fumante. Tá? E é uma lesão que é até interessante, depois nós iremos mostrar a imagem aí da leucoplasia, e aí a gente consegue falar para o paciente, é uma oportunidade que o paciente tem e o cirurgião dentista tem de fazer o diagnóstico precoce do câncer. É isso aí? Não, essa é eritroplasia, ela é uma lesão branca na língua. Isso. Vamos lá? No plasma? Vamos lá, então. As imagens não são nada agradáveis, viu, gente? Mas a gente tem que mostrar e explicar, né, doutor? Exatamente, porque nesse momento, por mais que não seja agradável, nesse momento, tem algumas situações que são mais agradáveis ainda. Tá, que a gente acabei nem trazendo, mas é nesse momento que eu gostaria de que a população, quem está nos assistindo, entendesse isso. É uma oportunidade, nesse momento, de fazer um diagnóstico precoce do câncer. Se a gente conseguisse... Não é câncer ainda? Não é câncer ainda. Não. E se, na verdade, a gente faz aqui vai ser feita uma biópsia para saber a característica do potencial, a porcentagem que isso tem de virar um câncer. Está muito próximo do câncer ou pouco próximo. E se for um câncer já, é um câncer em estágio muito, muito inicial. Qual a taxa de cura do câncer de boca? Nesse caso, ela vai chegar a 100%. 100%? Se for um câncer nesse momento, chega a 100%. O paciente vai ser tratado com absoluta certeza. E é isso, só que nesse momento, Renata, você pergunta assim, Felipe, essa lesão dói? Não dói. E aí, se ela não dói, às vezes o paciente nem percebe que tem. E aí, quando vai perceber, já está um caso muito mais agressivo. Tá? Então, assim... É uma doença, como a gente, né, como iniciei o programa, é uma doença silenciosa, né, doutor? Silenciosa, é uma doença. Mas são 15 mil novos casos por ano e é considerado uma doença de saúde, é um problema de saúde pública, né? Saúde pública, exatamente. Então, justamente por ser uma doença silenciosa, o programa Manhã Viva quis tocar nesse assunto, porque a pessoa está lá, afta dói, né? Isso. Então, é muito fácil, a gente irrita, a gente vai comer e fica, ai meu Deus, eu vou cuidar dessa afta, mas pode ser que você esteja com a mancha branca na boca, sim, não está doendo e pode ser muito, muito mais, sim, infinitamente mais sério do que a sua afta, né? E aqui também outro exemplo de leucoplasia, você já vê que essa área está um pouco mais rugosa, essa área pode ser já mais próximo de um início de um câncer, mas de qualquer modo uma situação em estágio inicial.
tá? Que a gente faz o tratamento aí de uma maneira muito mais fácil. Então, só para concluir essa questão da leucoplasia, a gente não pode perder essa oportunidade, o paciente e o cirurgião dentista, de fazer esse diagnóstico e aí salvar a vida do paciente. E o tratamento, quem faz é o especialista? Isso, boa pergunta. Aí, enquanto é leucoplasia, não é ainda um tumor maligno, isso ainda fica na mão do cirurgião dentista e estomatologista. A partir do momento que isso é um diagnóstico de câncer bucal, esse paciente deve ser encaminhado para um médico que é especialista em cirurgião, ele é um cirurgião de cabeça e pescoço. Desculpa, e ele vai proceder o tratamento desse paciente, que daí geralmente envolve cirurgia, aí ele tem que ver se vai envolver uma radioterapia, uma quimioterapia, mas quanto mais cedo, a gente sabe que o tratamento tem muita chance de ser somente cirúrgico. Então, assim, para a população entender, quem faz o diagnóstico é o estomatologista, mas que o paciente, uma vez diagnosticado com câncer bucal, vai ser encaminhado para o cirurgião de cabeça e pescoço, que é um médico. Doutor, tem fatores genéticos? Se o pai da pessoa teve câncer de boca, há uma probabilidade de levar isso para os... Na verdade, são duas situações diferentes, até para esclarecer para a população. Tem a questão genética, né, Renata? E a questão hereditária. A sua pergunta acaba sendo hereditária. Os estudos mostram, e como a gente acaba estudando bastante também, que não há, no câncer bucal especificamente, uma questão hereditária muito grande. Então, ou seja, sua mãe teve câncer de boca, não quer dizer que você tenha mais tendência. Uma coisa que não acontece no câncer de mama, por exemplo. Que a gente sabe que tem uma questão hereditária muito mais forte. Exatamente. Verdade. Mas o genético é muito forte. Ou seja, a gente sabe que de cada 10 pacientes que tem câncer, 9 são fumantes. Mas a gente também tem aquele paciente que nunca fumou e nunca fez uso de álcool que vai ter câncer. Por quê? Porque é uma questão genética. Está ali na questão, no histórico dele, que ele tem uma predisposição maior de desenvolver a doença. Quer dizer, quem fuma e bebe muito mais chance de ter câncer de boca. Mas pode ser que uma pessoa tenha câncer de boca e que não necessariamente beba e fume. Exatamente. Tem uma participação aqui, é a Tassiana Mendes. Ela faz uma pergunta para o doutor: uso o aparelho e sempre tenho machucados na boca. Como cuidar para que isso não se torne algo grave? Primeiro tem que ver realmente a condição do aparelho dela e por que está machucando com tanta frequência assim. De repente ela procurar o profissional, que o ortodontista, que no caso está fazendo o tratamento, que às vezes é uma questão bem simples ali de ajuste, isso ela está fazendo um preventivo. E quando ela tiver essa lesão, ela ficar de olho se realmente é uma lesão pelo aparelho, aí usar uma pomada que a gente receita para a afta, porque deve ser uma úlcera traumática, né, uma afta comum. E caso ela não, acaba caindo na mesma resposta, essa afta causada por esse machucado no aparelho não cicatrize, ela procura o cirurgião dentista num tempo curto ali. É muito interessante essa pergunta porque justamente, né, esse machucado que se repete ali, ele pode virar um problema mais sério, doutor? Pode, mas a gente não considera que esse problema seja na linha do câncer, assim. Quando a gente fala em câncer, a gente pensa muito mais cigarro, álcool ou machucado. Se ela não tratar, é claro, pode infeccionar. E aí levar a uma lesão de infecção muito séria. Mas esse trauma, né, que a gente chama de um trauma crônico de baixa intensidade, é mais ligado com essa linha. Mas mesmo assim pode ser um problema grave, Renata. Não quer dizer que não é. As pessoas pensam muito grave câncer. Não é isso. Tem uma série de situações muito graves que não necessariamente sejam câncer. Entendi. Doutor, a gente continua. No segundo bloco, a gente vai entrar mesmo mostrando os tipos de câncer de boca no segundo bloco, né? Você trouxe fotos para mostrar, né? Para alertar. E eu quero lembrar você, nessa comemoração dos 30 anos da TV Canção Nova, 30 anos de milagre. Obrigada a você que acredita nesse milagre dia a dia. Nós conquistamos o 100% em agosto e estamos caminhando em setembro, porque nós queremos e vamos continuar evangelizando. Vem juntos evangelizar conosco. Nós vamos para um breve intervalo. Espera por nós, é bem rapidinho.
Programa Manhã Viva de volta. Hoje a gente está falando sobre a saúde bucal, o câncer de boca. São 15 mil novos casos todos os anos e é uma doença silenciosa, ela é indolor e está muito ligada ao estilo de vida. Nós estamos conversando com estomatologista, dentista especialista, Dr. Luiz Felipe Carvalho. Ele está tirando todas as dúvidas e nesse segundo bloco a gente vai falar ainda mais sobre esse assunto. Ainda dá tempo você mandar, enviar suas perguntas sobre saúde bucal, sobre lesões bucais, tá certo? No @Manhã Viva e ele responde. E eu quero mostrar para você como é que tá o site do Santuário Pai das Misericórdias. Ontem eu estava dando uma olhada, gente. Ele está muito bonito, tá responsivo, ele tá interativo. Aqui tem os horários de missa. É tão bom, né? Você que vem viajando. Eu quero saber qual horário de missa que tem hoje. Tá super fácil. Tem também a homilia do dia. Olha aqui, ó, o horário de missa, né, por dia. Tem a homilia do dia, então você vai lá e você escuta, né? A homilia do dia, tem informação, tem toda a programação especial do mês, tem as fotos, né? Tem os links de acesso. Tá muito legal. Tem a loja virtual que tem os produtos do Santuário Pai das Misericórdias. Vale super a pena. Vale a pena você dar uma olhada, viu, gente? Porque tá de cara nova. E nós começamos ontem aqui. Nós fizemos um programa sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um mês de conscientização, né, para combater, para prevenir o suicídio. Nós falamos ontem o programa inteiro sobre isso e olha o que o Davi fez. O Davi reuniu produtos que falam sobre o valor da vida, gente. E olha a cor que veio, claro, amarelo, né? Valorizando a vida. Setembro Amarelo, a Canção Nova está junto, né? Nessa jornada aí pela vida, né? Prevenindo o suicídio. A gente falou ontem sobre isso e aqui os produtos são todos na valorização da vida. Os produtos são esses aqui, ó. Tá aqui, dá para mostrar os produtos? Os produtos são esses do produto Sorrindo para a Vida, do Márcio Mendes, palavras inspiradoras que trarão alegria e força para o seu dia. Então são palavras que foram colocadas no Sorrindo para a Vida e também do Padre Roger Araújo, Descomplicando a Vida. Tudo isso para você levar para sua casa, valorizando a vida. Então juntaram vários produtos para você levar para sua casa nesse Setembro Amarelo e você ainda ajuda o projeto da Minha Alma, porque a gente precisa chegar no 100% esse mês também, tá bom? Vamos lá. E a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui com o Dr. Felipe Carvalho, especialista em estomatologia, né? E, doutor, a gente falava sobre algumas lesões que podem virar câncer de boca. A gente falava de uma lesão que é a leucoplasia. Tem alguma outra lesão que pode levar ao câncer de boca? Sim, são mais duas lesões que a gente considera interessantes e importantes, que a gente deve ter oportunidade de fazer esse diagnóstico. A leucoplasia é uma delas, que é uma lesão branca, e temos a eritroplasia. Na imagem a gente até pode ver que é uma lesão avermelhada. Vamos lá no plasma, dar uma olhada. Então aqui também isso é uma eritroplasia, até tem algumas áreas branquiçadas que às vezes se pode chamar de eritroleucoplasia, de modo que essa é uma lesão que já está mais próxima aí de um câncer. Então, mas mesmo assim, o diagnóstico sendo feito aqui, acaba sendo também... Aqui ainda é estágio inicial. Estágio inicial, ou até não é câncer ainda, mas que assim, se o paciente não tratar, ela pode virar com uma certa facilidade. Então, temos a leucoplasia, essa é a eritroplasia, ambas que o fator etiológico principal, o causador, cigarro mais álcool, tá? E uma terceira lesão, que é uma lesão de lábio, que é a queilite actínica. E eu vou acabar falar muito também, só pontuando, a gente está falando muito em cigarro e álcool, né, Renata? Mas tem que lembrar que existe o câncer de lábio também, que nada tem relação com cigarro e com álcool. O que será que causa o câncer de lábio? Radiação ultravioleta, sol. Então, é um câncer muito similar ao que ocorre em pele. Então, hoje já está muito... Isso aqui é
Isso é uma lesão de queilite actínica. Isso é uma lesão potencialmente cancerizável. Então, nessa lesão você vê que está até esbranquiçado, o paciente não tem aquele lábio rosado como deve ser, ele perde um pouco o contorno labial. Se a gente faz uma palpação, você vê que está edemaciado, ou seja, esse paciente está próximo de desenvolver um câncer nesse lábio. De modo claro, o paciente com esse tipo de lábio tem mais chance de desenvolver câncer do que um paciente com um lábio normal. Tá? E como que previne isso? Protetor solar labial. Simples. Como a gente já sabe que tem que passar o protetor na pele, a gente tem que passar o protetor no lábio também, com fator de proteção. Tá? Então, às vezes... E é sério o câncer de lábio? É muito sério, não só do ponto de vista de levar a óbito, é claro, mas imagina um paciente perder metade do lábio em uma cirurgia. Compromete a estética de modo muito claro. A fala também. A fala também. Isso é uma questão, que, agora que nós vamos falar bastante de câncer bucal, a gente acaba tendo esse alto índice de morbidade, que a gente chama. Então, às vezes o paciente, quando está no estágio mais tardio, ele vai ser tratado, mas ele vai ter muita sequela, porque a gente está mexendo com fala, com deglutição, com estética. Então, quanto mais cedo uma lesão pequena... Essa lesão, ela é totalmente... como que eu posso dizer, regenerável, porque ainda não é um câncer. Então, o paciente vai começar a fazer estratégia de prevenção, usar chapéu, evitar muita exposição ao sol, passar protetor labial, o lábio dele volta a tomar uma tonalidade rosada. Aqui nem intervenção cirúrgica a gente precisa. E quantas pessoas a gente não vê na rua, que são trabalhadores ambulantes... Fica no sol o tempo todo. Não colocam uma proteção. Não colocam uma proteção. Então, isso são pequenas estratégias, pequenas, que a gente consegue resolver problemas enormes. Até pegando o gancho que você, do Setembro Amarelo, né, que é muito importante. Valoriza a vida. Já estamos no caminho de valorizar a vida. Exatamente. Setembro Amarelo, aí vem agora o Outubro Rosa, Isso. Novembro Azul. Dentro do Novembro Azul... A primeira semana de novembro, até uma curiosidade, se a população não sabe, desde 2015, é a semana de combate ao câncer bucal. A primeira semana de novembro, Semana Nacional de Combate ao Câncer Bucal. O Outubro Rosa já faz, se eu não me engano, desde final dos anos 90, por aí que começou nos Estados Unidos, depois foi para a Austrália, e daí eles acabaram vindo, e hoje já está na cabeça da população. Já. Os índices melhoraram muito. Verdade. Diagnóstico precoce. E as cidades com todas cor-de-rosa, exatamente, muito bonito de ver. É muito legal. O mundo inteiro aderiu a isso. É verdade. Porque isso tem que acontecer com o câncer de boca também, é verdade. Para a gente conseguir E a taxa de morte é muito alta, doutor? Hoje eu até posso te falar que acaba sendo porque os cânceres são diagnosticados em estágio tardio. Então, se nos pacientes que a gente acaba atendendo, que eles acabam aparecendo em estágio inicial, a taxa de tratamento, como eu te disse, 100%, quando ele está em estágio inicial. Mas quando ele vai fugindo do estágio inicial, a gente perde o controle, porque ele fica muito grande. Aí tem aquela questão de ele se alastrar para outros órgãos, que existe também. Então, assim, cada vez mais tardio, pior é o tratamento. Elaine, participação aqui, doutor. Elaine, bom dia. Gostaria de perguntar ao dentista. Apareceu em mim algo aparecendo uma espinha na parte interna do nariz, mas causou um inchaço e se propagou até a direção dos dentes da frente. Quem devo procurar, um dentista ou um otorrinolaringologista? Otorrinolaringologista. Essa é uma pergunta até um pouco assim... complexa, difícil de responder, porque eu não estou vendo o caso na minha frente, mas pelo como ela falou que começou no nariz, eu falaria para ela procurar um otorrino. Aí é aquele caso bem limiar. Começou no nariz, mas já tem alguma coisa antes na boca. Aí talvez o otorrino vai identificar e ele vai fazer o encaminhamento para o estomatologista. Mas como ela falou que começou no nariz, se fosse ao contrário, doutor, eu tenho um inchaço que estava na região do dente e se propagou para o nariz. Aí procura o estomatologista, porque ela começou na boca. Então aqui já foge um pouco da nossa área. É aquela questão de você saber com que trabalhar e o profissional mais habilitado para aquele diagnóstico. Tá? Respondido. Tem mais participação aqui. Daqui a pouquinho tem mais, daqui a pouquinho a gente faz mais pergunta aqui para o doutor.
Fiquei impressionado com a questão, porque quando descobre muito tarde, não tem muito o que fazer. Sim. E aí a taxa de mortalidade aumenta. Aumenta muito. É muito sério. Muito sério. E só puxando a questão da casuística, 15 mil novos casos. E a gente fazendo um comparativo. Um câncer que acaba tendo um pouco mais ou um pouco menos do que o câncer que também está aí na população, que acaba caindo na questão do Outubro Rosa. Porque o Outubro Rosa não é só para o câncer de mama, né? Para saúde feminina de modo geral ali. Sim, e envolve sim. também o câncer de colo de útero. Sim, sim. Câncer de colo de útero, ele tem ali, Renata, um índice de casuística um pouco maior, em alguns estados menor do que o câncer bucal. E a população inteira já está trabalhando para que ele seja prevenido. Verdade. Então, assim, a gente acaba defendendo a causa, mas não é que eu estou defendendo a minha causa. A gente está defendendo, valorizando a vida do paciente. Claro. Porque se a gente conseguir fazer estratégias preventivas e uma estratégia preventiva, que é o que está sendo feito hoje, agora aqui no programa, é o quê? Uma orientação. Claro. O paciente está assistindo na casa dele. Quantas pessoas estão em casa assim, Exatamente. Nossa, eu não sabia disso, né? Essa orientação Com certeza. falta. Eu já atendo, infelizmente, uma série de pacientes que eles chegam em estágio agressivo e falam, nossa, doutor, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer na boca. E acontece, e você está vendo aí com a quantidade de casos que tem aparecido. E eu falo para você, tem aumentado. Até na mídia a gente tem visto outras pessoas, algumas pessoas famosas falando da lesão, algumas que tiveram caso na família, algumas que tiveram tratada essa questão do câncer bucal também. Então, como a gente é da área, eu acabo vendo muito na mídia isso que tem acontecido. Então, eu falo, nossa, eu não sei se essa incidência realmente aumentou ou se a busca está aumentando e os diagnósticos estão sendo feitos. Mas quando você falou, né, que quando o paciente sobrevive, né, o tratamento é muito traumático justamente por se tratar aqui da parte da frente. Eu, particularmente, eu já vi, né? A pessoa, muitas vezes, sem uma parte aqui do rosto, da boca, né? É muito traumático, né? Então, se a pessoa consegue fazer aquele autoexame que você falou, observar a boca, é muito importante. Nessa parte da boca, vamos falar um pouquinho da gengiva? Como que deve ser a nossa gengiva? O que deve não acontecer, né? Quais são os sinais que a gente tem que ficar em alerta em relação à nossa gengiva? Então, sinais tanto de gengiva e língua, ela deve ser rosada, tem um aspecto rosado. Se você tem a gengiva ou a língua com aspecto avermelhado, é sinal de que alguma inflamação esteja ocorrendo ali, tá? E essa inflamação, ela pode ser simplesmente uma gengivite, não que a gengivite seja simples, mas é uma gengivite corriqueira por até uma falta de higienização, do jeito que eu expliquei ali no manequim, como se deve escovar, a pessoa esquece de passar fio dental ou não tem o hábito, acaba desenvolvendo uma gengivite, que pode evoluir para outros tecidos de suporte do dente, que a gente chama de periodonto, e evoluir para uma periodontite. Essa evolução ela pode levar à perca do elemento dentário, a perca do dente, porque acaba amolecendo, perdendo estrutura óssea e o paciente perde o dente. Tudo por uma questão de higiene bucal, tá, Renata? É óbvio, paciente fuma, agrava gengivite, agrava periodontite, tem predisposição ao câncer. Cigarro é tudo ruim. Então é uma situação bem complexa, mas só deixando claro pela sua pergunta, a gengiva tem que ser rosada e não pode ser avermelhada e muito menos sangrante. A gengiva você não pode bater o dedo assim e sangrar. Alguma coisa está errada também. Que, de modo geral, nesse caso, né, o que é mais comum? É uma falta de higienização, onde ele vai no dentista, faz uma limpeza, recebe uma orientação, começa a higienizar o dente adequadamente e isso melhora de modo consequente. Tem mais participação aqui, doutor? A Deise Gentil. Tenho 2 bolhas nas gengivas que já tem 2 anos. Morro de vergonha dos meus dentes e tenho medo de ir ao dentista. Daí é uma situação que, assim, essa bolha na gengiva, ela pode ser... Essa é um exemplo, pode ser um sinal de uma doença sistêmica. Existem algumas doenças autoimunes que se manifestam como bolha. Não, até para a paciente dona Deise, não sei se, para ela não ficar preocupada, não pode ser que não seja isso, ela está só... Às vezes é uma situação simples, até um trauma. E aí ela tem que
perder um pouco esse medo e procurar para esse tratamento, porque realmente pode ser alguma coisa grave. Pode não ser, mas pode ser. Ela deve procurar o dentista. E isso que ela falou, eu chamo a atenção da questão do câncer bucal, que muitas vezes o diagnóstico é tardio por medo. O paciente tem uma lesão e ele não vai procurar o profissional porque ele tem medo que aquela lesão seja alguma coisa grave. Muita gente tem medo de dentista, né? Dizem que é um dos profissionais mais temidos aí. A tal da cadeira do dentista. E do barulho, o tempo passa o barulho do muda motorzinho. Isso não, ainda tem muita gente que tem. Tem muito medo. Nossa, anestesia, enfim, acaba... Barulhinho do motor. A gente é também um psicólogo na hora para para fazer esse tratamento. Será que é isso que as pessoas demoram para procurar? Também. Isso eu cheguei a uma conclusão que é uma resposta. De por que, assim, às vezes eu não entendo, o paciente vai no meu consultório, depois que ele sai, eu fico pensando, como que deixou esse caso chegar a esse ponto? E eu falo, quem que você acha que é mais medroso? Os homens são muito mais medrosos que as mulheres. Você não deixou eu responder, mas eu ia responder. Isso, nossa, é disparado. A mulher às vezes tem uma lesão pequenininha, vai... As câmeras estão rindo aqui. Pergunta pra eles se eles não têm medo de alguma agulha. Ai, meu Deus. Tem participação aqui, a Suênia Maria. Apareceu uma lesão na minha língua que não dói. E quando aparece, ela aumenta de tamanho e muda de um lado para o outro da língua. O que pode ser? Antes de responder, só vou deixar claro que todas as respostas são muito especulativas, porque eu estou pegando uma informação, então não é que o que eu fale aqui pode ser que seja alguma coisa diferente, e sempre o melhor é ela procurar o profissional. Mas o caso dela parece ser bem claro, uma condição bem frequente que chama língua geográfica. Língua geográfica é o paciente que não tem gravidade nenhuma. Isso ela vai ter a vida inteira, a lesão pode aparecer, pode sumir. Às vezes aparece na ponta, às vezes aparece no fundo, às vezes no meio. Isso vai variando. Até um nome técnico chama glossite migratória benigna. Por quê? Porque ela migra. Ela aparece, isso que ela quer dizer, aparece de um lado e muda para o outro. Isso aí é migra, então é glossite migratória benigna. E às vezes acaba tendo uma confusão pelo profissional que não está habilitado ou acostumado a ver essa lesão, acha que é uma lesão grave. É uma lesão totalmente inócua. Não precisa nem fazer biópsia para diagnóstico, nada. A gente consegue fazer só o acompanhamento. Mas mesmo nesse caso é bom procurar um profissional. Sim, porque eu tenho quase certeza que é isso. Porque se aparece de um lado e muda para o outro, e isso, Renata, é uma condição que também não diz muito de gravidade. Quando é grave, a lesão começa no local, ela não cicatriza e aprofunda. Se você tem uma lesão que aparece no local, some, aparece no outro, some, isso não diz de câncer. Isso diz de uma outra condição. Tá? Então, para a população entender, o câncer diz de uma lesão que começa e aprofunda. Certo. Tem mais participação? Não. Doutor, um canal lá mal curado, lá fica lá aberto, sei lá, infecciona, isso pode virar um problema mais sério? Sim, do ponto de vista de infecção também, não já da linha de câncer, porque o canal está infeccionado. Esse canal, ele tem uma abertura que comunica com o osso, então toda aquela infecção do canal, ela acaba vindo no osso e começa a ter uma infecção local naquele osso, que pode proliferar. Então, tem canal? Trate, faça tratamento, o profissional é o endodontista, né? Como o estomatologista, são as lesões bucais, o endodontista é o cirurgião dentista especialista em tratamento de canal, então tem que ser procurado de uma maneira rápida também. E qual a relação da saúde bucal com a qualidade de vida? Eu falo os reflexos, né? Com dores de cabeça, com sono, tem essa ligação? Sim, também tem muita questão de você, às vezes, você falou da placa no começo do programa, o bruxismo, que é uma condição que o paciente aperta ou range o dente à noite. Ele pode acordar com dores na cabeça, cefaleias. Isso pode gerar um estresse para a vida dele. Então, muitas situações bucais que às vezes são pequenas, elas podem aí proliferar, entre aspas, e causar outras alterações em outras partes do corpo, muito com relação ao estresse de uma condição que ele não trata e tudo mais. Mas existem também a questão de infecção, não sei se você já ouviu falar da
endocardite bacteriana, que é uma bactéria na boca, ela acaba indo para a mucosa do coração. E o paciente pode ter um problema muito sério. Tá? Então, isso eu acho importante falar. Eu tinha esquecido de falar no começo da questão de gengivite, mas a higienização bucal é muito importante por causa disso. A gente tem algumas bactérias que podem tomar a corrente sanguínea e se alojar no coração. E o paciente tem problema no coração por bactéria bucal. Nossa, é muito sério, né? Muito sério. Doutor, também eu queria que você ajudasse as pessoas que estão em casa, como a gente saber que estamos nas mãos de bons profissionais, né? A gente falou agora há pouco sobre o medo de ir ao dentista, mas também tem hora que esse medo, tem hora que tem um fundo de razão. Como que a gente sabe? Porque eu mesma já conheci pessoas que não se deram tão bem, né? Porque tem anestesia ali, né? E corrente sanguínea, enfim, qualquer coisa. Eu conheço pessoas que tiveram situações muito dramáticas mesmo. Como que a gente sabe? Qual é o critério, né? Porque tem em todos os lugares. A gente vê a plaquinha de dentista, né? Muitas vezes você procura um preço melhor por condições financeiras, enfim. Como que a gente sabe que a gente está na mão de um bom profissional? Isso é uma pergunta bem completa, né? Porque primeiro que a questão de profissional, tem muitos profissionais qualificados no mercado hoje. Graças a Deus eu posso dizer isso, de profissionais que estudaram muito e hoje são muito competentes. Desde daqui de sul de Minas até a região onde a gente mora, na São José dos Campos. Mas isso parte primeiro do princípio de você particular seu com um profissional. Primeiro, você gostou daquele profissional, se identificou com ele, ele te acolheu, porque primeiro o profissional nós, né, da área médica odontológica, eu acho que assim, a gente não pode ser frio com o paciente. A gente vai no médico, não gosta que o médico seja aquele médico frio, porque eles nem olham no seu olho. Então, eu acho que você parte desse princípio, de ter o primeiro cuidado com esse paciente, ou melhor, cuidado com o profissional. E segundo, depois estudar um pouco, pesquisar sobre aquele profissional, informações sobre pacientes que aquele profissional atendeu, o que ele fez, se ele é um profissional acolhedor, se atende bem. E assim você consegue tirar uma informação se você vai continuar indo naquele determinado profissional, entendeu? Mas não é uma coisa simples assim de responder, porque acaba sendo, Renata, muito particular. Às vezes o profissional que você se dá bem, aquele outro paciente não se dá. Verdade. Então, assim, mas o principal é o profissional ter uma atenção, um carinho, você sentir isso, que o profissional realmente quer que você seja reabilitado, quer cuidar da sua saúde, quer cuidar de você, tá? Verdade. Tem mais participação aqui, a Tuane. Qual o conselho do doutor para tratamento do pupilo? Tenho 3 dentes quebrados e 2 pilões. Cresceram a carne na gengiva. Uma já tem quase 3 anos e outra uns 6 meses. Eu acho que ela quis dizer pólipo, será? Púpilo? É isso que eu... Deixa eu ler com calma. A Tuane fez a pergunta aqui e o doutor está lendo novamente. Você pode mandar a sua pergunta no @manhãviva, ainda dá tempo. Na verdade, esse é um caso dela clássico de ter que fazer um tratamento de clínico geral odontológica. Primeiro tem que ver a condição desse dente quebrado, se ele pode ser restaurado, reabilitado, a gente esculpir um novo dente ali, óbvio, ver se tem já envolvimento de canal, fazer o tratamento de canal e fazer um novo dente. Mas diante do tempo que ela já tem ali, esse de 3 anos, pode ser que esse dente esteja condenado e tenha até uma lesão periapical ali embaixo do dente e não consiga fazer nenhum tratamento de canal, dependendo. E esse dente tenha que partir para uma coisa que a gente não quer na odontologia hoje, que é a remoção do elemento dentário. É a exodontia. Então, tem que ver com calma para saber o que fazer nesse caso, né? Mas ela tem que procurar um clínico geral para identificar tudo isso. Tem só uma questão, tem a questão não sei se você vai chamar atenção para isso, uma foto que a gente trouxe dos fatores etiológicos que causam... Os estilos de vida, né? Que acaba sendo dos estilos de vida. Sim, tem uma imagem aí, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa sobre qualidade de vida, boa alimentação,
cuidar da nossa saúde e está justamente muito ligada à saúde bucal, né, doutor? Então, é só... Vamos lá. Essa imagem ilustra bem e faz um resumão, assim, Renata, do que o paciente deve estar preocupado e se prevenir com relação ao câncer bucal. Então, primeiro, nós vamos dividir esse câncer bucal do câncer que ocorre dentro da boca, ou seja, na língua, no céu da boca, na gengiva. Esse câncer é causado por quê? Pelo tabaco, cigarro, cachimbo, charuto, associado, potencializado pelo álcool. Tá, então, a gente sabe que muitas pessoas hoje fumam e bebem simultaneamente. Isso é uma situação horrível do ponto de vista de câncer bucal. Ele vai levar uma casuística muito maior. Então, é um fator etiológico muito grave. A associação do cigarro com o álcool. Mas como é que isso funciona? O tabaco, o álcool? Boa pergunta. Na verdade, as pessoas falam assim, se eu sou só etilista, só bebo, eu tenho chance de ter câncer bucal? Hoje ainda não há estudos extremamente comprovados que falam o álcool atua de uma forma que vai levar ao câncer bucal. Então, ele atua como um coadjuvante. Não tem aqueles filmes que tem o ator principal e o ator coadjuvante. Ele é um coadjuvante ali. Ele ajuda o cigarro a atuar. Então, quando a pessoa bebe, as células da mucosa, da língua, da gengiva, elas acabam ficando mais frágeis, fazendo com que o cigarro possa atuar de uma maneira bem eficaz ali. Tá? Eficaz do ponto de vista de levar a uma doença. Tá? Agora, se a pessoa só fuma, o cigarro tem o potencial de sozinho levar ao câncer bucal. Respondi a sua pergunta? Sim. É essa atuação que você queria entender. O cigarro sozinho pode levar a um câncer bucal. Pode levar ao câncer bucal. Com o álcool fica ainda mais potencializado. Exatamente, isso. E o álcool sozinho, hoje a gente não tem estudos que mostram que, é claro, o álcool só, ele pode levar a uma série de problemas no fígado, por exemplo, mas na boca ainda não tem. E o outro que eu gostaria de chamar a atenção é o vírus HPV, que tem mais novo, alguns casos começando a ter relação dos cânceres mais profundos de orofaringe. Hoje, o que é claro? A gente sabe que o HPV o termo técnico, é um vírus oncogênico, ele leva a um câncer. Muito frequente aonde? Colo de útero. Por isso que a mulher tem que fazer muito preventivo, porque hoje já está claro que o HPV leva a um câncer de colo de útero. E na boca também. Tem alguns estudos recentes que mostram que até 25% dos casos de câncer de orofaringe tem relação com HPV. Tá? Então eu concluo aqui essa questão do câncer intrabucal. Esses são os hábitos aí que as pessoas têm que tomar um certo cuidado e evitar. E aí tem o câncer de lábio. O câncer de lábio, a gente acaba esquecendo um pouco disso e foca na radiação solar. Então, um alerta aí, principalmente para a população masculina, aquelas pessoas que trabalhadores rurais, ambulantes. Tenta usar uma proteção labial mesmo. Na farmácia hoje tem muitos protetores labiais que são fáceis de comprar. Se você puder usar chapéu de aba larga, porque o chapéu evita que a radiação solar incida diretamente no lábio. Um detalhe para os homens, mas aí tem que ver se eles gostam desse visual, o bigode. O bigode protege também a radiação ultravioleta. A gente vê muitos pacientes que com bigode conseguem restabelecer e regenerar aquele lábio esbranquiçado que eu tinha mostrado. Tá? Então, muitos, assim, pacientes ainda mais de pele mais clara, que fazendo até um paralelo com o câncer de pele, os casos mais frequentes do câncer de pele são em pacientes de pele clara. Tá? Então, o do lábio também acaba tendo essa relação. Doutor, muito obrigada pelas explicações. Né? Vamos continuar divulgando informações importantes e mais importante do que tratar é prevenir. Sim. Não é verdade? Muito obrigado. Obrigado a todos aí pela participação. Obrigado pelo convite. E um grande abraço a todos. E eu quero agradecer você que ficou juntinho conosco. Amanhã a gente volta e vamos ouvir um testemunho lindo de perdão, de pai para filho, de filho para pai. Tá imperdível. Obrigada pela sua participação. Eu espero você amanhã às 9h40.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.